Bem, galera do empreendedorismo, estamos aqui para mais um programa e dessa vez eu tenho aqui a honra de ter o meu amigo empresário no ramo de uniformes, que é a Statex. Olha, uma empresa muito tradicional em Foz do Iguaçu, não só em Foz do Iguaçu, mas para todo o oeste, sudoeste do Paraná, o Paraná e Brasil também. É por isso que esse podcast do empreendedorismo está chegando até você. Bem-vindos então ao canal dos principais empreendedores do Brasil. E a partir de agora, a gente vai ter um bate-papo aqui com o Paulo Tremarim, ele que é o proprietário da Statex. Paulo, muito bem-vindo ao nosso Pode Empreender Cast, um podcast feito para empreendedores, e um dos principais empreendedores do Brasil está aqui na minha frente, Paulo Tremarim. Muito obrigado pela sua presença. Fica à vontade aí, dá uma saudação para essa galera que está assistindo a gente aí pelo nosso canal do podcast. Bom, primeiramente, me sinto muito lisonjeado pelo convite. Obrigado, Queiroga, Rafael aí que está fazendo toda a produção. Modéstia à parte, a gente teve a graça de empreender, como você falou, é uma empresa iguaçuense, atendemos Oeste, Sudoeste, Brasil, Paraguai, Uhum. Outra oportunidade de estar numa cidade maravilhosa igual Foz do Iguaçu, e a gente pode comercializar com os países vizinhos, mas sempre prestando um bom serviço para a nossa cidade, que a gente tanto ama, que é Foz do Iguaçu, e o nosso Brasil. É verdade. A gente acompanha o trabalho da Statex já há muitos anos, né, Paulo? Agora, Paulo, me fala um pouco sobre esse começo. Nós sabemos que grande parte das pessoas que estão nos assistindo sempre tem as dúvidas, né, de como começar, como iniciar. Poxa, a gente vê tantos empreendedores, as dores são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, as crises são as mesmas. Como é que a Statex começou? Eu lembro parte dela, né, mas conta aí pra gente como é que ela começou, quais foram as principais dificuldades, Paulo? Bom, a Statex começou em 1992, não era Statex. Uhum. Minha mãe, ela aprendeu a costurar numa pequena máquina que era chamada de chinesinha, uma overlock que a gente chamava de chinesinha, não era industrial a máquina, uma pequena máquina. E a gente sempre vendeu. Desde pequeno, minha mãe plantava verdura em casa, e aí eu vendia, meu irmão vendia, aqui na região, neste bairro que a gente está, aqui no Polo Centro, inclusive Sim. a Statex nasceu a uns 50 metros da onde a gente está, Olha aqui que da legal. Pedro Basso. E aí minha mãe começou a costurar pequenas peças de roupas, e eu comecei a fazer faculdade naquela época, em 1992, está fazendo 30 anos, e meu irmão fazia faculdade em outra instituição. Eu fazia na Sesufós e meu irmão fazia na Unifós. E aí nós começamos a vender camiseta para os próprios alunos que estudavam conosco. Olha só. Então eu fazia economia, eu comecei a fazer uma camiseta escrita economia, meu irmão fazia administração, e aí a gente começava a levar. Sim. Faz uma, duas, mas não tinha empresa, era fundo de quintal, era informal. Minha mãe fazia umas camisetas e a partir daí as pessoas começam, você não faz para empresa, você não faz isso, você não faz aquilo. E aí nós começamos sempre na informalidade. Aí vende aqui, vende ali, vende lá. Eu cheguei a um tempo que eu ia para a faculdade só para vender camiseta. Olha só. Já quase nem estudava mais, já tinha um furgão. Eu levava a mesa, cadeira, umas caixas de camiseta, e no intervalo já saía e vendia camisa polo, camiseta, moletom, e foi fluindo. Assim foi nascendo a ideia de constituir a empresa. Na garagem de casa. Quer dizer, a gente queria fazer alguma coisa, Então, como minha mãe aprendeu a costurar e uma camiseta vende-se, até hoje a gente vê as pessoas usando camiseta, camisa polo ou uma camisa social, enfim. Então, começamos a vender, vimos que tinha muito mercado.
E as coisas vão acontecendo, por isso que é importantíssimo. Às vezes a gente fala, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer aquilo. Eu também não gostava de fazer tanta coisa, mas a gente tem que aprender a gostar do que tem para ser feito. E naquele momento nós encontramos a camiseta. Meu irmão trabalhava numa loja de imóveis, eu trabalhava na Agrofoz, numa empresa de agropecuária, não tinha nada a ver com esse ramo de confecção, mas nós encontramos alguma coisa que tinha para ser feito, que era a camiseta, a confecção, identificamos os clientes e começamos a empreender. Agora, Paulo, olha que interessante, né? A gente costuma dizer aqui no Pode Empreender Cast que a gente libera algumas chaves durante o nosso bate-papo aqui no ramo de empreendedorismo. Você acabou de falar uma coisa que é interessante. Você falou não é sobre aquilo que nós nos dispomos só a fazer, mas é aquilo que você tem a oportunidade de fazer. Então você abraçou uma oportunidade. E eu sempre digo uma coisa. Você disse sobre isso, eu digo assim, ó, maturidade, ela não tem a ver com idade, ela tem a ver com responsabilidade. Então você veja, vocês meninos novos, na faculdade, poderiam desfrutar de outras coisas, de outras oportunidades, de outros afazeres, não, vocês empreenderam dentro de grandes oportunidades que vocês tinham ali, ou seja, a maturidade, ela chega através da responsabilidade e não da idade. Agora, você falou uma coisa que me lembrei aqui, Paulo, a oportunidade que se tem. Eu lembro que foi falado que numa escola nós estudávamos e foi falado que nessa escola os alunos, inclusive depois nós passamos a fazer isso, a fila do recreio lá da cantina era muito grande. Então, você vê como que o negócio do empreendedorismo, ele já está impregnado na frente da gente e as oportunidades passam e a gente não enxerga. Nós comprávamos as fichas antes, e aí a gente vendia as fichas por Um ágio. No ágio, fazia um ágio. E vendia aquelas fichas porque a galera não queria enfrentar fila para jogar bola. A comodidade. Isso, então comprava R$1 mais caro com a gente para poder ir jogar bola. E ali o empreendedorismo, porque é a minha vida também, eu também tenho alguns empreendimentos, e a gente acaba encarando essa oportunidade. Então você tem toda a razão no que você está falando. Paulo, aí veio então a Statex. Agora, como uma das coisas que você segue o teu raciocínio, mas eu já quero deixar uma pergunta aqui. Uma das coisas que a gente mais percebe as pessoas mandarem mensagem pra gente, participando, perguntando, é sobre gestão de crise. Gestão e gestão principalmente de crise. Como é que você, enquanto empresário, observa isso? Equipe, crise, momentos que a gente passou, pandemia, entre outros. Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, eu vou retratar toda a história da Statex, né? Que daí quem estiver nos assistindo, né, vai entender. Porque são situações, né? Você acabou de mencionar a pandemia, foi uma delas. Talvez a pior que a gente tenha passado. Não só nós, mas enfim, o mundo. Em 1997, então você veja, nós começamos em 92, em 97 eu ainda trabalhava, meu irmão ainda trabalhava em outra empresa, como eu citei aqui no começo. E aí a gente já distribuía algumas camisetas, algumas roupas, a gente deixava condicional na loja de alguns amigos para que eles revendessem. Ó, revendeu, paga, então, porque as pessoas não conheciam nós, assim, a marca, então não queria de repente comprar a mercadoria e ter esta responsabilidade de pagar. Então, para a gente poder entrar no mercado, nós entramos assim, ó, eu deixo condicional, se você não vender, você me devolve, passo daqui 30 dias, tal. E aí a gente foi ganhando confiança, né? E aí, em uma dessas lojas, eu fui deixando, e um dia, era carnaval de 1997, o dono da loja me chamou. Ele falou, Paulo, você não quer comprar minha loja? Eu falei, cara, a gente não é nosso ramo, entramos aí, eu e minha esposa, tal. Falei, pô, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas vê como você quer pagar, compra o estoque, né? Enfim, era um nome, eu não tinha nome, nós estávamos na informalidade, já fazia 5 anos, de 92, 97. Falei, é uma oportunidade de comprar o nome. Se chamava 4 Estações Comércio, Indústria e Artigos Têxteis. E 4 estações chamava a nome fantasia. Nós, se acertamos lá, compramos. Aí nós saímos da informalidade. Tínhamos endereço, que era na Jorge Sanves. E meu irmão passou a cuidar desta loja. 2 anos, nós não vendíamos para pagar o aluguel.
Então você veja a dificuldade. Ficamos lá de 1997 a 1999, né? A gente continuava fazendo nossas vendas, tal, mas tinha que pôr o dinheiro na loja para Uhum. a gente testou, né? Sim. E aí eu viajava muito para Brusque naquela época, lá é um polo de confecção, e eu via as malharias assim no meio na beira da rodovia, ia para Camboriú, falava, não, vou dar um pulo em Brusque, vou em Blumenau, sempre tive curiosidade, como a gente já estava nesse mundo têxtil aí, eu ia lá porque era polo. E aí eu comecei a observar que essas empresas se instalavam na rodovia, talvez pela característica da região, ou enfim. E aí nós tínhamos um terreno aqui na Costa e Silva, naquela época era muito longe do centro, né? As pessoas Sim, falaram assim, meu verdade. Deus, mas você abriu lá no meio do mato, ele falava, olha só, Que né? incrível isso. E aí eu voltei numa dessas viagens, tava difícil de pagar aluguel, falei pro meu irmão, pra minha mãe, falei, olha, vamos abrir, nós tínhamos umas casas ali, falei, vamos abrir numa dessas casas, tal, mas é longe, falei, não tem problema, a gente não vai pagar aluguel, é uma malharia, lá é assim, funciona, dá certo. Vim numa dessas viagens, falei com a minha família, falei, ó, acho que a gente consegue abrir ali, nós não vamos ter um custo, meu irmão já não trabalhava mais, já estava dedicado só à loja, né, trabalhava para terceiros, viemos. Foi difícil, isso em 1999, foi difícil, mas a gente persistiu. Esse é uma outra característica de empreender. Não é fácil, né? Qualquer negócio que se faz. Tem algumas pessoas que têm mais velocidade, né? Eu não vou nem falar que é sorte, mas eu acredito muito na sorte. Sim. Eu sou uma pessoa que falo que a sorte, ela me acompanha, mas tem gente que não acredita. Então, é a persistência, é o trabalho, é a dedicação. Tá, você teve isso? Persistência, dedicação. Persistência, trabalho, dedicação, acreditar. Isso é a sorte. É muita, sabe, dias tristes. Nossa, mas será? Não, vai dar certo, a gente vai conseguir trabalhar a mais do tempo, né? Porque eu vejo muitas pessoas abrem, mas daí ele faz aquele horário trivial. Não é só isso, pelo menos no começo. Isso é até uma dica que eu dou. Não, olha, é mergulhar. A gente tem que mergulhar, é acreditar e... Isso porque, Paulo, você disse, você passou 2 anos antes que não fazia nem para manter a loja aberta. 2 anos, e não desistimos. Exatamente. Não desistimos. Nós vendíamos em outro lugar, como a gente sempre fez, as vendas externas para pagar a loja. E aí você vê. E aí você vê, vocês foram para um novo lugar com o intuito de ser próprio. Era longe do centro. Longe do centro, mas era próprio. E aí você falou outra segunda chave. Você não vai cumprir aquele mesmo horáriozinho. Não. Né? E nós continuávamos vendendo nas faculdades. Ó, eu me formei em 98, estamos falando de 99. Em 99 eu continuava indo na faculdade. Depois de formado, ia com meu carro, parava na frente, com luz. E olha a grande oportunidade que eu tive. Um dia eu tô lá vendendo na faculdade, tinha um professor, Nelson, o nome dele, devo muito a ele, né? Encontro ele às vezes, né? E ele vendia o uniforme do Colégio Objetivo. Naquela época tinha o Colégio Objetivo. Sim. E ele começou a me pedir, você não faz bermuda? Faço. Comecei a fazer bermuda, camiseta, tal. Eu vendia, e ele revendia, ele era professor da escola e revendia. E passou um tempo, ele, né, veio falar comigo, ele falou, viu, eu não quero mais vender uniforme. Eu não quero mais vender uniforme. Você não quer comprar meu estoque e levar para a tua loja? Que era na Costa e Silva. Eu falei, nossa, mas... Ele falou, não, você vê, eu tenho aí uns títulos com vocês, aí a gente já amortiza, já vê, e você leva lá, os pais vão lá. Pô, no começo fiquei com medo e tal, mas topei. Trouxe todo o uniforme para minha loja. De repente, essa loja que era longe, que ninguém conhecia, né? Os pais começaram a vir na loja comprar uniforme, porque era lógico, né? Só que até eu entender isso e o medo, né? Os pais começaram a vir na loja. Um dia eu cheguei, era um sábado, eu fazia pós-graduação em Medianeira, estava voltando, cheguei um pouquinho antes
de fechar a loja, olhei um monte de carro na frente, entrei, um monte de pais. Eu falei, esse é o futuro. Olha só. Eu falei, o negócio é o uniforme escolar. Aí eu comecei a estudar as outras escolas. Só tinha uma, eu tinha comprado dele, era uma escola pequena, hoje ela já infelizmente não existe mais. Aham. E eu comecei a ir atrás das escolas, comecei a identificar onde fazia, de quem comprava, quanto pagava, tal. A maioria do uniforme naquela época vinha de Cascavel. Maioria. Ó, 90% dos uniformes que era produzido em Foz do Iguaçu Vinham de vinha de Cascavel. Cascavel. Eu identifiquei o representante aqui, fui atrás dele, fiquei amigo dele, comecei a conversar com ele, ele me deu algumas dicas, ele já estava parando de representar. E aí eu fui, comecei a fornecer para alguns revendedores que tinha em Foz, né, que era das grandes escolas, Dinâmica, São José, algumas escolas estaduais. Comecei a fornecer, tendo a minha loja, mas eu não podia vender esses uniformes, tem exclusividade, né? Aí eu vendia. Sim. Uma das empresas era o Calcipag. Dona Ivone, aqui, uma outra empreendedora, ela, o Adalbio, tenho muito respeito e devo muito para eles. Comecei a atender a Dona Ivone no Calcipag e o Adalbio, 2 anos. Chegou um dia, o Adalbio me ligou, era novembro, numa época dessa. Nós não queremos mais uniforme. Olha só. Não vamos mais vender Eu uniforme. lembro dessa época do uniforme lá. Você vê, minha loja isso já era em 2005, nós estamos falando de 99 quando abriu, já tinha se passado 6 anos, nós aguentando. E aí o Adalbio falou, mas tem que comprar todo o meu estoque, o bom e o ruim, tudo que eu tenho. Eu já estava um pouquinho mais de experiência, sabia que tinha rentabilidade. Falei, eu compro, mas vou pagar conforme... tudo bem. Ele carregou 6 combis, naquela época a gente falava em Kombi. Ele carregou 6 combis de mercadoria, mandou entregar na minha loja, fez lá um contrato, assinei, teve a volta às aulas, paguei tudo. Olha só. Então, por isso que eu falo. Sim. A gente teve competência, teve responsabilidade, porque para atender uma escola tem que ter responsabilidade. O pai quer chegar e quer encontrar mercadoria. Eu não posso brincar com isso. Ah, não, vou ver. Não. E o aluno não é uma cobaia que você pode ficar experimentando. Ah, essa malha, aquela malha. Poxa, faz 20 anos que tem esse produto. Então eu tinha que ter o melhor produto, fazer a melhor confecção e ter o produto na prateleira. E aí veio essa outra grande chance que a Dona Ivone me deu, essa oportunidade, ela e o Adalbio, e aí voamos. Isso no uniforme. Só que sempre paralelo ao uniforme escolar, nós tínhamos outros uniformes empresariais, industriais, né? Uniformes no geral. E aí a gente tinha esse plus, que é a volta às aulas, tanto de fevereiro como depois do inverno. Então, é sazonal esta venda. Mas o pai quer chegar na loja, não interessa o mês, tem que ter a peça, quer pegar e quer levar. Então, é bastante custoso para você manter um estoque. Você pensa, estamos falando de uma camisa escolar do 0 ao extra G. Aí você tem que pensar que tem a bermuda, que é do 0 ao extra G, tem a calça. Se for menina, é calça feminina, se for menina, é calça masculina, e é o moletom, é a camisa manga longa, é a regata, é a camiseta, é a camisa polo. Então, mas não tem problema, uma vez que ouse fazer e o poder será dado, né? Uma vez que você assumiu a responsabilidade, né? Tem rentabilidade, claro. E aí a gente mergulhou e está até hoje no uniforme escolares. Muitas escolas às vezes nos deixam, mas a maioria volta. Sim. Então, isso é o mais gostoso, é isso. Não, olha, acho que a gente vai ver outro fornecedor, super tranquilo, tá tudo bem, mas volta. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Sim, essa volta, né? É a volta. Por que volta? Ah, não, acho que não, tá caro, tá isso. Tem um custo. Sim. Entendeu? A gente temos os colaboradores, temos as responsabilidades, a mercadoria tá ali o ano inteiro, o estoque custa, a prateleira, tudo que tá lá tem custo, né? Sim.
Inclusive, a minha empresa, a uniforme da Formato Imóveis, é lá da Isso. Statex. A gente agradece muito o prestígio. Isso é muito bom. E a gente percebe também, né, Paulo, a qualidade lá que vocês têm. Agora, Paulo, essa é a história por detrás aí da questão de romper o medo, de ter a persistência. Agora, como lidar, por exemplo, e é um dos maiores problemas do empreendedor, é quando a gente fala de equipe. Como Então, lidar com essa gestão de pessoas? isso você veja bem. Primeiro, antes de falar da equipe, eu vou falar da empresa Tá. para concluir. Tranquilo. A Statex é uma empresa familiar, Opa. desde o dia que ela nasceu. Uhum. Então, é minha mãe, que é a Uhum. mentora, meu irmão, que é Uhum. o Marco, que é o mais velho, eu e minha irmã Lilian. Nós quatro somos os proprietários da empresa, uma empresa familiar. Então, você veja, é uma empresa que tem um pouquinho mais de dificuldade Sim. na administração, porque quando a gente fala de empresa familiar, a gente escuta muito, eu não faço isso com a minha família, eu não faço isso com meu irmão, eu não quero ter negócio com isso. Nós aprendemos assim, estamos assim até hoje. Tem problema? Bastante, mas a gente tem que administrar. Agora, você falou uma coisa que é interessante, Paulo. É, eu percebi, eu fui ali por esses dias na Statex e percebi vocês, a família, tomando um café da manhã, Isso, numa mesa, todos juntos. isso. É interessante isso que você está falando, porque com certeza tem pessoas nos assistindo que devem ter esse pensamento. Puxa vida, a gente está aqui pensando em unir a família em torno disso aqui, e às vezes tem medo. De qualquer tipo de problema. É claro que no caminho algumas coisas podem acontecer. Agora, Paulo, é possível então? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, se eu falar que não tem problema, eu tô mentindo. Se eu falar que a gente tem que, cara, engolir muita coisa. Eles, às vezes, as minhas atitudes, a atitude deles, e assim. Meu irmão é o financeiro, minha irmã organiza as lojas, eu sou mais o comercial, minha mãe cuidava da produção, hoje ela tá mais tranquila. Mas vontade de desistir, por causa disso, daquilo, existe muito. Eu falo, qual que é a pior administração que tem? A pior administração é a administração da vaidade. Essa é a administração mais difícil que tem de fazer. Exatamente. Então, se você vencer isso, dificuldade tem em todos os lugares. Às vezes você vai trocar de sócio, vai ter problema com outro sócio. Entendeu? Não. É a construção diária da sociedade, ainda mais uma empresa familiar. Porque daí você tem mais facilidade para xingar, para se atacar, mas no outro dia você acorda, é teu irmão, é tua mãe, Isso é tua aí. irmã, tá tudo certo. Agora um terceiro é mais difícil. Perfeito. Então eu acredito muito, eu até falo aí para quem está nos assistindo, olha, vista na família, é legal, sabe? Você viu lá a gente tomando café, nós almoçamos juntos praticamente quase todos os dias. Pô, é maçante, às vezes mas é gratificante também, tá? A mãe tá ali, todo mundo. Meu pai, infelizmente, faleceu, a gente era muito, muito novo, ele nem imaginou que nós um dia ia ter um comércio, coitado. Eu tinha 11 anos quando meu pai morreu, meu irmão 15, minha irmã 7. Mas enfim, e nós estamos aí. Eu nem falo que a gente venceu, porque tem que vencer todo dia. Sim, todos os dias. E criatividade, o comodismo, a homeostase, ficar deitadinho no colo, leite quente, né, o calor. Isso faz mal. Mesmo que teu negócio esteja bem, você tem que ter um plano B, tem que ter carne que está na manga, você tem que estar olhando lá na frente que produto, as tendências do mercado. O mercado mudou muito desde quando a gente começou. Eu vendia muito camiseta de algodão para turista. Hoje eu não vendo uma camiseta de algodão. E, enfim. Essa questão, Paulo, que você falou de criatividade, por exemplo, ela está relacionada, podemos dizer assim, a uma atualização de mercado todos os dias? Sim, eu, por exemplo, eu fico olhando o meu mercado, né, que é o mercado têxtil. Eu fico olhando o que as pessoas estão comprando. Em 2008 e 2009 eu patrocinei o time do Foz, né, na época o Arif, o Loli. Lembro disso. Aí eu ia lá vender as camisetas, né, porque eles não me pagavam o uniforme, né, que era o trato. E contrapartida eu tinha venda das camisetas. Eu ia no estádio vendia na minha loja. Pô, era um bom negócio. Só que eu tava no sistema antigo de produzir a camiseta de esporte.
Uhum. que era a serigrafia, como todo mundo faz. Depois veio a sublimação. Ela atropelou a serigrafia É. do mundo do esporte. Uhum. E eu falei, não vai acontecer isso. Eu quis ainda. Se eu Segurar uma quis coisa que tava. o progresso, eu falei, não, vai voltar, sabe? Eu errei. Passei uns 5, 6 anos errado, não produzia nada de esporte. Uhum. E aí eu comecei a olhar o mercado e falei, não, aquele modelo meu realmente está vencido. Eu estou errado. Uhum. Quem está atrasado sou eu. Aí eu fui buscar equipamentos, né? Sempre daí, como é que você vai convencer a família? Você vai conversar, não, mas nós temos que investir nisso, são máquinas assim, assim. Não, mas a gente tem que fazer porque o mercado é isso, tal, tal. Uhum. Enfim, fui. Hoje eu falo, o mundo esportivo Uhum. é uma empresa dentro da nossa empresa. Olha só. Tamanho do volume. O Olha só. tamanho do volume. Foz do Iguaçu tem o maior campeonato amador do Brasil. Verdade. Veterano é Exatamente. impressionante. Nós temos mais de 80 equipes. Estamos falando do veterano. Sim. E as outras modalidades que tem? As escolinhas que tem. Uhum. E aí agora beach tênis, tênis, Exatamente. é o vôlei. Uma empresa dentro da empresa que Exato. a gente já tinha. Olha só. Nós tivemos que reformular tudo, contratar mais pessoas. Sim. E agora, Paulo, olha só, você falou aqui que interessante, ó. 6 anos você basicamente tentou lutar contra esse progresso que foi a sublimação em virtude em detrimento da serigrafia. Evolução, o mercado evoluiu. Isso, você passou 6 anos, você falou, eu errei. Ou seja, uma coisa que para você empreendedor que está assistindo a gente erra, Claro. no caminho a gente erra. Eu demorei muito para tomar a decisão. Exato. Então, aí que tá. Isso que eu queria te perguntar. Essa tomada de decisão que você deveria, como você reconhece que demorou, e que passou 6 anos para isso. Depois que você ganhou essa experiência, você tem alguma coisa que você aprendeu com isso? Hoje você está mais aberto a essa questão de mudanças? E o que você acha que nós poderíamos trabalhar para que a gente ficasse atento dentro, claro, o teu segmento, né, uniformes. Aqui quem está nos assistindo tem diversos segmentos, mas o que a mudança poderia, o que poderia acarretar em nós estar apto de uma tomada de decisão mais rápido para essa mudança? O que você teria como experiência para poder passar? Não, a experiência é que a gente tem que estar à frente e antenado e prestar muita atenção e não demorar para tomar a decisão como eu demorei neste fator. Claro. Teve lá para trás eu era muito mais ágil assim. Não, vamos fazer aqui, vamos ali e tal. Essa aí eu quis dar uma segurada tal, mas eu não tenho que ter medo. Estudar o mercado, ver a viabilidade. Ou me permita até ter medo, mas vai com medo mesmo, né? Não. O medo seguro, né? O medo a gente não pode comprometer tudo. Sim. É como o segmento da minha empresa, a confecção, ela abre muitos leques, né? De uniformes aí. Então, como devia estar bom nesses 6 anos os outros, eu também dei uma relaxada no esporte. Só que o esporte é o esporte. Olha só, nossa, que legal isso. Como qualquer aqui ramo, não sei qual é o ramo de quem está nos assistindo, mas às vezes tem uma veia e a gente está perdendo a melhor veia. Não que esteja ruim as outras, sem dúvida, nunca esteve aí, mas às vezes eu estava perdendo a melhor. Sim. Né? Sim. E aí a gente investiu e tal, mas eu quero contar uma outra passagem que teve aqui, que a gente, além da confecção, né, nós temos hotel, temos outros investimentos, né? Mas tudo da confecção. Tudo saiu dentro da confecção. Eu sempre escutava os outros falar aquela velha frase, não carrega todos os ovos numa cesta só. Então eu sempre vim com essa mentalidade de abrir os investimentos, né? Além da confecção.
mas sempre prestando muita atenção no que iria fazer, até para não comprometer. Então, em determinado momento, a gente identificou que comprar imóvel, fazer alguns aluguéis, seria porque na verdade é uma empresa familiar, são 3 famílias, Sim. meu irmão, eu e minha irmã, e mais minha mãe, são 4 famílias. Então, às vezes você fica tirando todo o leite daquela vaca lá, ela é judia, né? É, judia. Então a gente identificou algumas coisas e começamos a fazer investimentos imobiliários, né, para fazer uma carteira de locação. Ponto. Mas um outro investimento que a gente fez, que foi na parte de turismo, Uhum. hotelaria, eu olhava para a cidade, vendia um monte de camiseta para os destinos aí, né, para os atrativos, e falava, nossa, mas eu precisava participar, né, desse segmento. A gente vê tanta gente vindo para Foz, tanto hóspede, né, restaurante, hotel, os atrativos, enfim. Um dia eu estou sentado na minha empresa, era véspera de feriado igual hoje, assim, e como a gente fica aqui na Costa e Silva, é a entrada, estou sentado, a minha primeira mesa, parou um carro e um turista falou assim: Olha, você não sabe onde tem hotel para me indicar, tal, tal. Naquela época não tinha muito. Estamos falando de 2012. Uhum. Acho que as plataformas ainda eram muito lenta, Booking, né, mala pronta, enfim. Aí ele parou, perguntou, aí me deu um tique. Falei, vou fazer um hotel. Falei, eu tô no lugar. Se o cara para aqui para Pois perguntar é. onde tem hotel, eu falei, eu tô no lugar certo. Aí eu comecei a estudar. Fui atrás, olhava, pousada, né? Queria fazer um negócio pequeno, pequenos hotéis. Eu já tinha alguns amigos que eram hoteleiros, eles me deram alguma dica, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz o outro, tal. E aí ia tomar café numa pousada, ia num hotel, prestava atenção. Falei, vou fazer. Comecei a comprar os equipamentos. Tá, tá. Vou fazer com tantos apartamentos, tantos. No começo era uma pousada e minha esposa falou: Não, pousada você não vai abrir. O dia que você abrir, você vai abrir hotel. Pousada você não vai fazer, tá? Não sei, mas enfim. Aham. Aí fui e começamos a vender um automóvel aqui, outro ali, que tinha lá a família, e começamos a edificar. Uhum. Enfim, hoje nós temos 50 apartamentos. Olha só. Espetacular, né? Entramos no mercado, acreditamos. Eu estava no local certo, na localização, né? Hoje, com todas as plataformas aí que tem voando, né? Hoje é muito fácil você reservar, mas a localização ainda é muito importante. Tem muito hóspede que chega, para. E aí a gente gostava, eu sempre gostei de viajar e fui de uma viagem, tirava uma coisa boa daquele hotel, aquela outra hospedagem, aquele outro destino que a gente ia. A gente sempre trouxe, tentou fazer um pequeno hotel, né, que é a nossa condição até hoje, é um pequeno hotel, só que um hotel com qualidade, um hotel com serviço, um hotel com conforto, com limpeza. Olha só. E sofremos muito também. Sim. Olha, eu passei muitas noites que meu irmão, aí volta a família trabalhar de novo. Meu irmão ficava até 1 hora, eu ficava até outra. Aí 3 dias da semana ele dormia no hotel, 4 dias. Isso estamos falando de 2014, a gente já estava com a vida organizada. Aham. Abrimos hotel dia 27 de setembro de 2014. Uhum. Até contratar, até montar uma equipe, até ter rentabilidade para não tirar dos outros segmentos que você imagina que para construir hotel nós sangramos a empresa, né? Verdade. Porque alguém pagou, quem pagou? A confecção, Olha né? só. Então, a gente, antes de gastar com o pessoal, nós não entendíamos o negócio, nunca tínhamos sido hoteleiro, nunca tínhamos. A gente tinha sido hóspede. Então, começamos a atender as pessoas, né? Entendemos toda a parte de processo do hotel, trabalhando, e aí começamos a fazer as contratações. Sofremos até hoje, né? Sim. Em todo segmento, a gente contrata, treina, contrata, mas esse é o mercado que se apresenta, né? E nós estamos falando aí de 8 anos, né? De hotel. Isso, 8 anos. Completamos 8 anos. Passamos aí 15 meses de pandemia. 15 meses. 15, Hotel fechado. 9 fechado e 6 de prejuízo. Então são 15 meses de 8 anos. Mas
estamos vivos, passou forte, passou. Eita. Nós, claro que tivemos que contrair alguns empréstimos para poder Sim, natural. oxigenar, mas está tudo certo, estamos pagando, tudo bom. Mas entendemos o processo e aí depois fizemos as contratações. Tá? Eu sempre pensei, não, eu vou ganhar dinheiro de dia e à noite, no mesmo local. Porque de dia a fábrica está A aberta, Statec, sim. e à noite o hotel. E realmente, só que continuamos a trabalhar até hoje. Hoje nós estamos no dia 14 de novembro de 2022. Eu cheguei no hotel hoje 6 horas e 5 minutos da manhã, ajudei no café, né, a gente faz toda a parte que tem que ser feita. Se precisa limpar uma mesa, limpa, se precisa arrumar, arruma, organiza o café. Não é que as coisas acontecem, daí você deixa de trabalhar. Não, é um sentimento aqui que você trabalha mais, Exato. né? Você Exatamente. trabalha mais. Eu Exatamente. até admiro, conheço muitos amigos que vão muito pouco no seu ambiente de trabalho e tal. Que legal. Tem pessoas que têm condição de fazer uma gestão fora do ambiente de trabalho. Tá tudo certo. Eu não consigo. Eu preciso estar lá, eu Cara, eu tenho que também. ver, Eu penso assim também. entendeu? Eu respiro aquilo, eu. É. Então, mas não, eu aprendi assim. Tem gente que aprendeu de outra maneira. Eu sempre falo para minha mãe, para meu irmão e para minha irmã, nós somos da força, de empurrar, de carregar, de arrastar. É um outro modelo. Sim. Hoje o modelo evoluiu. Exatamente. Só que que a gente evolui dentro do. Mas eu não. Chega domingo, eu tenho que passar no hotel. Sábado à tarde tem que dar uma passadinha por lá. Não Sim. precisava vir, acho que não. Às vezes a gente até incomoda. Aham. Porque funciona tão. Né, a engrenagem está tão Sim. certinha que você acaba atrapalhando. Mas é o sentimento. A gente quer estar sentimento. lá, quer participar. Exatamente. A gente quer atender bem, seja na confecção, seja no hotel. Sim. Tivemos restaurantes na rodoviária um período, né? Também a gente empreendeu. E se tiver outras coisas, também Tá disposto a empreender. a empreender. Paulo, mas na verdade, você está falando uma coisa que é muito certa, essa questão de, olha, tem pessoas que conseguem fazer o gerenciamento de longe ou a gestão de longe. Mas eu acho que a presença da gente, ela é fundamental. Eu tô falando isso porque como a gente trabalha no ramo imobiliário, eu tenho empreendimento no ramo imobiliário, eu fui visitar semana passada aqui no centro da cidade, uma pousada. E essa pousada, ela tá à venda. Mas ela tá à venda, esse local tá à venda, por quê? Porque não acompanhou aquelas novidades de mercado. Por exemplo, enquanto você abriu o seu hotel, essa pousada, ou até um pequeno hotel ali no centro, podemos chamar assim, ele já funcionava. Então veja, você abriu, enquanto esse já tinha um nome e já funcionava. Agora, você veio, você foi acompanhando as evoluções, como você falou, você gosta de viajar, então você foi pegando as coisas boas e Isso. trazendo para cá. Então, acredito que essa experiência ela vale muito da gente poder enxergar, né, o que está acontecendo a nível de Brasil dentro do meu segmento. E eu fui visitar a semana passada, mas ficou claro para mim. A única questão que não aconteceu ali foi acompanhar a evolução, aquilo que você citou com relação à sublimação e a questão da serigrafia. Não acompanhou. E hoje está colocando à venda justamente porque, olha, não quero mais. Ou seja, soa para mim que não necessariamente, mas quando o nosso coração tá ali dentro, igual você falou, nem precisava passar, a engrenagem tá funcionando. Mas eu acho que às vezes a sua presença, a nossa presença naquilo que é nosso, eu acho que traz uma responsabilidade maior aos olhos do dono que tá lá. Outra coisa, a gente pode perceber alguma coisa fora do lugar. Queira ou não queira, essas idazinhas, sempre a gente colabora, né? E não tem que ter vergonha de perguntar. Lógico, muita gente pode ser que vai te indicar o caminho correto, alguns não vão te dar bola. Cada segmento. Se chegar lá e perguntar, olha, Paulo, como é que faz uma camiseta? Eu explico, faz assim. Quanto que rende? Compra 1 quilo de tecido, se cortar direitinho, vai dar isso. O hotel é bom? É bom. Só que não faça do jeito que eu fiz. Tem que ter no mínimo X apartamentos para começar. Ponto. Tá? Isso ninguém me falou, mas eu falo para quem
Sem problema. hoje me perguntar. Eu fui numa livraria quando estava construindo o hotel e comprei uns livrinhos pequenos, pequeno hotel, pousada, e dei umas lidinhas assim rápidas. Daí a gente começou a identificar o que o hóspede mais olhava. Ele olha o café, olha a água, né? Então, café da manhã, água e banheiro. Olha só. Sabe E que eu aí? tô pensando aqui que é uma das coisas que eu olho também. Aí então eu quebrei, nós já tínhamos uma parte que a gente fez uma movimentação ali, já existia algumas coisas construídas, eu tentei fazer uma adaptação e deu certo até o momento. Já fazem 8 anos, precisa dar uma revitalização. Nós estamos nos preparando, talvez se não tivesse atravessado a pandemia, já teria vindo. A gente sabe que a gente tem que entender que está deficiente, que tem problema, né? Sim. E aí, eu quebrei tudo que eu já tinha para pôr água quente. Eu fui estudar sobre água quente. Não colocar chuveiro, mas ducha com aquecimento solar, com misturador. Olha só. Tá? Então, isso eu vejo em muitos hotéis que eles não colocaram isso. E para colocar uma água quente, você vai quebrar o hotel inteiro. É mesmo? Inteirinho. Não tem nada. Qual que é a coisa mais difícil fazer a água passar dentro do hotel? Isso. E aí a gente começou a estudar isso e eu já comecei a fazer desde o início do jeito que tinha que ser feito. E eu via muita reclamação daí, não tem elevador, o hóspede não quer subir um andar de escada. Se ele subir, ele vai escrever nas plataformas lá, o hotel é bom, é limpinho, tem água boa, café da manhã é bom, o dono é super simpático, nossos funcionários são maravilhosos, mas tem escada. Então, eu fui estudar sobre elevador. Coloquei elevador desde o início. Tem escada? Tem. Mas tem elevador. Né? Então, outro ponto que a gente identificou. E aí, um bom café da manhã, treinamento. Bom mesmo que eu já tomei. Treinamento é eterno. Não vou nem falar, agenda treinamento, a gente dá hoje, dá amanhã, dá depois. Nós temos que treinar também todo dia, você sabe disso. Então, isso faz parte. Mas sempre vou treinar sempre. Mas daí treina, vai embora. Vai embora. Aí você vai ter que treinar outro. Isso aí. Faz parte. Não, tem coisa que não adianta reclamar. Não. O mercado é assim e ponto. E aí, a gente está muito feliz com o hotel. Participo. E qual é o nome do hotel? Trevita. Trevita. Trevita com 2T? Não, um só. Um só. Trevita. E esse hotel, ele fica na chegada de Foz do Iguaçu, né? É o primeiro hotel. Olha aí. Existem vários, mas o primeiro que você consegue entrar na frente. Pode pegar lá da entrada da cidade até o meu. Lá do viaduto, né? Os outros vai ter que tudo cair na marginal. Você tá na porta. Então tem mais esse benefício. Olha que legal. Então assim, você que está nos assistindo, né, a nível de Brasil, você, quando vier para Foz do Iguaçu, você vai lembrar do podcast, do Pode Empreendercast, você vai lembrar do empreendedor que estava aqui e você vai lembrar do Hotel Trevita. Pronto, cara, assisti você no podcast, olha só que legal. E aí você vai chegar lá no hotel dele, que é o Hotel Trevita. É só você chegar em Foz ali, rodoviário, né? Pela rodovia, né? Pela BR-277 ali, passou o viaduto, Costa e Silva mesmo, que você necessariamente tem que estar nela para estar entrando em Foz do Iguaçu. Aí quando você tiver logo mais para frente um pouquinho ali, você já vai ver à direita ali o Hotel Trevita, então. Então tá aí feito o convite para você, né? Tá vendo o que é o Pode Empreendercast a nível de Brasil? Você já tem até o local para ficar, né? E também você que está nos assistindo aí, que tem empresas e você trabalha com uniformes, gostaria de saber mais? Pode deixar o seu recado aqui para a gente que a gente vai te encaminhar para o Paulo lá para a Statex para falar mais sobre uniformes com você, beleza? Enquanto isso, você está assistindo a gente aí. Bom, Paulo, sobre uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, e a gente já vai caminhando aqui, o tempo nosso voa, né? A gente nem percebe o bate-papo, né? Mas eu acho que você já liberou algumas chaves importantes aqui para gente, mas dentre elas é uma dor de todo empreendedor, é a questão de equipes, né? Equipes, funcionários, essa variante que se tem de funcionário também, igual você falou, sair, mas eu vou sair, entra. Outro vai treinar também, eu tenho que treinar? Tem. Isso aí, e amanhã de novo. É isso aí, a nossa vida é um constante aprendizado, um constante treinamento.
Até tem uma frase que diz assim, né? É melhor a gente suar na batalha do que sangrar na guerra, né? Então é melhor a gente estar suando ali nessa batalha de treinamento. Mas você, então, com essa questão de visão, de treinamento, como é a tua equipe nesse sentido? Como é que você consegue ter uma gestão de equipe ali? Os conflitos das emoções e outras coisas mais. Olha, nós temos colaboradores aí que têm quase 20 anos de empresa. Olha só. Nós temos inúmeros colaboradores que se aposentaram conosco, né? Voltam ali, abraçam, tal. É uma empresa, né? Estamos falando da Confecções, que tem muitas mulheres maravilhosas. Só que as mulheres têm um pouquinho de mais temperamento. Por quê? Porque elas têm ciclos no mês que é diferente do homem. Mas a gente sempre administrou com muito respeito, sabe, com muita dignidade, entendendo, né? E como eu e meu irmão sempre fomos colaboradores de outras empresas, então eu vivo como eles. Para mim é super, eu acho muito legal. Eu tô no meio deles ali, eu sou um trabalhador igual eles, tá tudo certo, legal. Quero respeito eles. Olha, não temos problema de distinção. Olha, inúmeros colaboradores passaram por nós. Eu tive 2 deficiente auditivo que tinham estudado comigo. Eu estudei no Bartolomeu Mitre há muitos anos atrás. Naquela época, no Mitre, tinha um colégio dentro que era dos surdos e mudos, que era a PASF, né? Isso, a PASF, exatamente. Que hoje ela mudou, ela está ali na Marechal. Isso, tá? O que acontecia? Naquele momento, nós ficávamos todos no mesmo pátio. Daí eles evoluíam, passavam para a nossa sala, tranquilo. Anos depois, 2 trabalhou comigo. Olha só. Nós tinha quase 70 colaboradores na fábrica e falava, quem que mais conversa? Os 2. Impressionante. Eles conversavam o dia inteiro. Eles conversavam o dia inteiro. Então, meu Deus, pessoas fantásticas. Você vê, pessoa que produz, quem tá ali dentro do chão de fábrica, ele tá produzindo. Entendeu? Todo dia aí você vai lá e pega camiseta, pega calça, moletom. Você fala, pô, são essas mãos que fizeram, né? Então a gente tem muito respeito, muita admiração, né? Porque são pessoas técnicas, né? Ficar sentado ali na cadeira é esgotante, é estressante. Então... e a gente percebe, Paulo, até por isso, meu brother, que você tá aqui com a gente no Pode Empreender Cast, porque a gente percebe que exatamente isso que você está falando é essa vivência que você tem ali. A gente chega ali, vê você cruzando para lá e para cá, vê você com roupas na mão ali, com confecções na mão. Daqui a pouco você fala para uma menina atender, a outra vem. A gente percebe que é algo muito, muito próximo. Eu vejo que você não tem nenhuma sala, nenhum stand, você não tem nenhuma divisória. Você tem 3 mesas e você senta em qualquer uma das 3 ali e divide ela com 2 meninas que atendem ali. Então, isso é muito bonito, Aliás, eu tiro até aqui um exemplo disso, é um cara que eu admiro, que é um amigo particular, que é o Luciano Heng, né, da Avan. Eu já fui lá em Brusque 3, 4 vezes, sempre quando vou a Balneário Camboriú por conta de questões imobiliárias, eu passo em Brusque para visitá-lo, e sempre me recebe lá. Agora, dentro lá em cima da sede, lá em Brusque, acho que tem cerca de 1.000 a 1.200 funcionários na parte de cima. A mesa dele está no meio dos funcionários e não tem baia, não tem divisão. Então ele está no meio ali dessa galera. Eu acho isso, não que isso seja uma regra, né, para outras empresas, porque até tem umas empresas que necessitam ter essas divisórias. Um pouco mais de privacidade. Exatamente, até por questões de negócios, business ali, que está tratando de preços, enfim. Mas eu acredito muito nesse corpo a corpo com os funcionários e a gente percebe isso ali na Statex. Talvez isso seja uma explicação, o porquê que você tem essa intimidade com eles, por que você trafega no meio deles com tantas perspicácias, né, que fala, ali no meio deles. Então, eu vejo isso na Statex, e é por isso que você está aqui para falar
né, aí para vários empreendedores, essas dificuldades, enfim, que a gente enfrenta no dia a dia. Agora, com o Hotel Trevita, né, que é um hotel aí menino, né, 8 anos de idade, mas que já estive lá em algumas reuniões ali tomando café ali no restaurante do hotel e a gente percebeu a qualidade também do café da manhã. Tô fazendo a merchan mesmo aqui para quem tá assistindo, né, para vir ficar no Trevita, né? Pode vir, é um hotel modesto, familiar, e vai gostar. Exatamente, não tenho dúvida disso. Paulo, e caminhando para o final aqui, eu queria que você falasse sobre essa gestão dentro, como você falou ali na pandemia já um pouco, mas saindo disso aí, o que foi que você atribui a principal característica que vocês tiveram para enfrentar isso? E aí a gente já vai para as considerações finais aí do nosso bate-papo aqui no Pode Empreender Cast, o canal dos principais empreendedores do Brasil. Bom, a pandemia veio, nós, com o segmento de hotel, tivemos que fechar. Uhum. A confecção parou as escolas, não ia vender uniforme para quem? As Pararam empresas as duas fechadas. empresas. As empresas fechadas, nós tivemos dificuldade, mas a sorte. Eu tinha um hóspede no hotel, que era um apresentador da Rede Massa, o Flávio Ferrari, Uhum. e aí eu vi ele com uma máscara, que acho que alguém tinha, mas isso no primeiro, segundo dia da pandemia, e não tinha máscara e tal, e eu peguei, minha irmã cortou uma máscara, nós fizemos, ele viu e ele falou pro Edson, Uhum. e o Edson falou, não, vai fazer uma matéria com o Tremarim, então, se tem máscara lá para vender, todo mundo atrás de máscara, ninguém tinha. Uhum. Fui ao ar, 12h35, acabou o programa, tinha fila na frente da minha loja. Meu Deus. Impressionante. Se contar isso, é histórico, né? A gente vai... Caramba. Lógico que o programa dele tem uma audiência fantástica, Fantástico. mas a velocidade do cliente estar na loja foi... Incrível. E aí começamos a produzir. Não que ela absorveu todos o estrago que a pandemia nos fez, mas nós pegávamos retalho, uns tecidos, Uhum. modulava e cortava e vendemos muita máscara. Olha. Muita máscara. Então, o nosso estrago poderia ter sido muito maior, Sim. economicamente falando. Foi grande, foi. Fizemos 26 demissões. Pá. Nossa, foi muito triste. Mas as máscaras vieram e nós produzimos de porta fechada, mas a saúde liberava, porque nós estávamos produzindo. Sim. Algo que era necessário. Isso, com muita responsabilidade, atendendo do jeito que foi dado todas as diretrizes que nós tínhamos que atender o cliente. Uhum. Então, essa velocidade, eu vi ele com a máscara na mão, nós desenvolvemos o produto, calhou de ele falar para o diretor da TV, que é nosso amigo aqui, o Edson. O Edson abriu um canal para mim falar 2 minutinhos do produto. Então, bombou. Amenizei Caramba. o estrago. Então, Paulo, olha só que interessante, hein? Olha só que interessante. A gente falou aqui há pouco de você falou de 6 anos que demorou no começo do nosso bate-papo para tomar uma decisão sobre a questão da alternância aí da evolução, quando foi de serigrafia para sublimação. Vocês lembram? Você estava aqui com a gente. Aí você, olha só que interessante. Agora nós poderíamos dizer que a necessidade fez você acelerar uma tomada de decisão, né? Porque você viu a oportunidade e você não pensou duas vezes. Quanto tempo que isso vai demorar? Você não fez. Será que vai dar certo? Exatamente. Não, você foi e falou, cara, é a oportunidade e você abraçou. Olha que interessante, né? E aí tive esse upgrade aí do Flávio Ferrari junto ao Edson. Exato. E eles chancelaram mesmo que o negócio ia acontecer. E aí você veja como essas questões de tomada de decisão, de questões que a gente vai investir, tá ligado a relacionamento, né? Eu sempre digo que relacionamento é a maior riqueza do século XXI. Eu não tenho dúvida disso. Eu fiz muitos negócios por conhecer pessoas. Rede de contato, sabe? Eu não tenho vergonha de perguntar. Não sei, eu pergunto. E nunca tive medo de contar o que eu vou fazer. Tem gente que não conta. Exatamente. Nossa, não sei. Exato. Eu
As pessoas sabem. O que que você vai fazer? Não, tô pensando em fazer aquilo. Ah, o Isso cara aí. vai lá e faz na frente. Cara, tá tudo certo. Eu vou fazer do jeito que eu pensei o meu. É Sim, não ter medo. A gente não precisa ter medo de. O mercado tá aí. isso aí. A competência vai te estabelecer, né? Vai te. Consolidar. É, Vai te consolidar no caminho. eu sempre falo uma frase: ouse fazer e o poder será dado. Uhum. Né? Ouse fazer. Gostei Tem. dessa frase, hein? Pode anotar. Essa frase é muito. Eu uso ela sempre, bastante. Ouse fazer e o Uhum. poder será dado. Uma vez que você identificou, né, Uhum. e partiu, é o primeiro passo, você ousou, aí o poder vem. Olha. Mas é a persistência, Uhum. sabe? Dias difíceis, pensar que vai trabalhar um pouco, depois já não vai mais. Eu não vou dar esse conselho porque não é verdade. Uhum. Você vai trabalhar mais, e Isso aí. mais, e mais. E na medida que você empreende, nossa, Mas é prazeroso, né, Paulo? muito prazeroso. É Nossa, trabalho é mais, mas é nossa. prazeroso. Outra coisa que eu falo para os meus colaboradores: Uhum. cliente entrou na loja, pediu um orçamento. Nós temos que vender para ele, né? Lógico que não dá para vender com Uhum. prejuízo, mas nós temos que vender. Olha, conseguiu. Como que é a qualidade? Onde o senhor viu? Tem mais uma informação que o senhor precise? Porque eu nunca entrei numa empresa e tinha um colaborador lá para me atender sem camisa. Você já entrou para comprar? De algum vendedor, alguma empresa que o cara tá sem camisa? Não tá. Uhum. Então, todos vestem uma camisa, Uhum. seja do uniforme ou de uma outra marca Uhum. que ele comprou. Então, as pessoas vão comprar. Então, nós precisamos identificar todas as Exato. dificuldades que o cliente tem naquele momento, que às vezes não é só o preço, e vender para ele, porque os colaboradores dele, ou ele propriamente dito, vai estar com uma camisa. Perfeito. Ele não vai estar sem camisa. Perfeito. Então, isso eu falo para minhas colaboradores, meus colaboradores que Identifica. vendem. Não perca, Uhum. porque pelado eles não vão Não vão trabalhar. trabalhar. Ponto. E pode estar representando uma empresa que você tá, opa, Isso. E exatamente. voltando pro hotel. Como a gente está no corredor, né? Os turistas param ali, às vezes sem reserva, Uhum. pede o preço da diária, quanto que tá. Eu falo, veja, mostre o quarto, explique tudo que a gente oferece, porque eu nunca peguei um turista dormindo na rua, Uhum. né? Ele vai, Uhum. se ele não vai dormir conosco, ele vai dormir em outro lugar. Uhum. E às vezes, por falta de se comunicar com ele, Perfeito. você vai perder ele. Comunicação. Mas não, você veja que eu vi um outro hotel, o valor era X, o teu. Eu vou fazer para o senhor. É só essa a dificuldade. Uhum. Não, mas a distância. Não, mas aqui não, nós temos esse tipo de transporte que passa aqui. Uhum. O senhor não quer olhar o quarto, nossa cama, o tipo de ar-condicionado, o tipo de ducha que a gente tem e tal. Então é questão de. As pessoas não vão trabalhar sem roupa. Isso aí. E o turista não vai dormir na rua. Em algum Perfeito. lugar ele vai dormir. Ou Então, seja, isso eu tô usando esses exemplos claro, para o meu negócio. pro teu Você nicho. use para o teu Pro teu negócio. nicho. Isso. Perfeito. Ou seja, é um gatilho que você Sim. usa para poder identificar uma dor ou uma necessidade do Isso. seu cliente. Exatamente. Ou seja, tá aqui uma dica, ó, tá aqui uma chave para você. Procure sempre identificar, né, a dor ou aquilo que pode ser o gatilho dentro daquilo que você empreende para você poder chegar no teu cliente. Perceber. Eu digo muito que essa questão tem muito a ver, Paulo, com a análise, né, de perfil. Perfil comportamental, perfil, né, do tipo do cliente, né? O cliente, primeiro, antes de comprar o teu produto, ele compra você. Sim. Essa é a verdade. Antes de comprar o teu produto, ele compra você. Se ele comprar você, ou seja, se você tiver a capacidade de se identificar com o teu cliente, né? A gente que dá curso de vendas, a gente fala muito sobre isso. Se ele tiver a capacidade, se você tiver a capacidade de estudar o perfil dele, ele se identificar com você e comprar você, meio passo, meio caminho andado para você poder colocar aí o teu produto na prateleira dele, vamos dizer assim, né? E voltando para a equipe, né? Outra dica que eu vou dar é respeito, tratamento Uhum. familiarizado, né, com o colaborador, né?
respeito da tua parte, da parte dele. Ele trabalhou, ele quer receber. Isso eu vejo em algumas empresas. Poxa, daí Hum. é triste. Então, ele prestou serviço, Pague. nós nunca atrasamos. Olha aí, Nunca. Estamos falando de 30 anos de empresa. isso é muito bom. Nunca atrasamos. Isso é muito bom. O que a gente combina, a gente paga. Isso mesmo. Eles querem receber, a realidade deles é uma, a nossa é outra, né? E a empresa tem que ser rica, tem que ter mercadoria, tem que ter estoque. Isso né? mesmo. Tem gente que fala, não, estoque. Às vezes eu vendo 1000 camisetas só porque eu tenho a malha. Se eu pedir da indústria produzir e fabricar, já o tempo já não deu. É evento, nós estamos numa cidade cheia de evento. O Exatamente. cara quer para semana que vem. Isso aí. Então, o meu negócio necessita de estoque. Perfeito. E eu sempre cuidei do estoque. E eu Muito tenho legal. estoque. Então, porque às vezes a pessoa evolui para o lado pessoal só. Né? Ele faz todo o investimento em cima Perfeito. dele, do dono da empresa. E a Perfeito. empresa está lá, sabe, debilitada. Então, fortaleça a empresa, fortaleça teu negócio. Você é um segundo plano. Né? Com dignidade e tudo, mas é um segundo plano. Sim, claro. Né? Eu sempre brinco que às vezes a gente chega numa empresa, tá lá o banheiro interditado. Será que ele está interditado ou o cara não quer que o cliente use o banheiro dele? E aí você entra nos banheiros, às vezes até de restaurante, ou os banheiros tá destruídos. Exatamente. E eu falo isso porque eu cuido do banheiro, né? Eu quero um banheiro bonito, porque Sim. às vezes eu quero ser atendido em algum lugar, vou precisar usar o banheiro, quero ir no banheiro. E principalmente quem mexe com alimentação, hospedagem, tem que ter um bom banheiro. E aí você vai lá, o banheiro está interditado. Amigos nossos, daí moram bem, os proprietários. Moram em condomínios, ou em grandes prédios, ou em casas. Tem 5 banheiros na casa. E lá no comércio dele, o banheiro está interditado. Então, isso é outra dica aí, né? Você vê, Perfeito. tudo tem que estar bom lá no teu comércio. Exato. A casa te dá prejuízo, lógico, ela leva o conforto para tua família, onde você Sim. tá lá, mas você tem que ter os banheiros bons, ter tudo de estrutura pro teu cliente lá, porque é de lá que você tira para levar para Paulo, cá. minha mãe é incrível, mas minha mãe tem 82 anos. Minha mãe sempre falou assim, ó, você quer conhecer, olha só, você quer conhecer um lugar que é bom. Minha mãe tem esse ditado, e eu peguei isso, cara. Incrível como eu cresci nessa cultura de banheiro. Ela fala: é só você olhar pro banheiro. Se o banheiro tá caprichado, agora, você imagina que o banheiro tá interditado. Então, Então, o que você vai falar? Eu falando isso, muitos aqui já precisou usar o banheiro em algum lugar, chega lá, tá interditado. Perfeito. Você tá falando, eu tô lembrando disso. Então, a gente lamenta. Mas, querido, vamos para nossas considerações finais, né? Eu gostaria que você deixasse aí, então, as suas considerações finais para quem está nos assistindo, para quem está aí empreendendo, e uma palavra aí de conselho aí para essa galera do empreendedorismo. Bom, o conselho, se for uma empresa familiar, é administrar as vaidades, né? Problemas nós vamos ter de tudo quanto é tipo, tamanho, modelo, seja na empresa, na carreira solo, ou na empresa familiar, ou com sócios que não sejam da sua família, né? Se tem a oportunidade de empreender com a família, vai com a família. Empreenda. É gostoso, é maravilhoso. Tem as dificuldades, vai ter em todo lugar, mas com a família eu garanto que vai ser mais gostoso. Nós temos algumas separações, eu não sou da parte financeira, eu tenho um sócio que cuida muito bem disso, e aí ele me libera, eu fico mais à vontade para mim fazer o que eu gosto de fazer, que é comprar e vender. Perfeito. Entendeu? Então a gente tem que ter essa separação. Quem consegue fazer tudo, legal, beleza. Mas depende do volume, a gente já não consegue. Tem que ter uma pessoa muito fiel, né, no lado financeiro da empresa. É uma parte muito importante. Às vezes a gente trabalha, vende tudo, vende o mundo inteiro, mas está desorganizado financeiro. Perfeito. Né? As pessoas trabalham, vendem e falam, nossa, mas não sobra nada. A gente tem que fazer conta. Né? Então, o cliente quer pagar um preço justo e você tem que produzir um preço justo tanto para o cliente como para você também, porque a empresa precisa de oxigênio. Então, a dica que eu digo é essa, né? Às vezes a gente tem vontade de ter alguma coisa pessoal, mas primeiro pense na empresa.
Uhum. Depois, pense em você. E tudo à vontade que você tem, o tempo vai te trazer. Tá? Uhum. Ser imediatista, deixar a empresa sempre bem, Top. porque é de lá que você vai tirar tudo. Exato. Tá? E, não deu, tinha vontade. E tem coisas que você não vai conseguir fazer. Isso aí. Tem vontade, mas meu sonho, cara, beleza, não deu, passa para outro sonho. Isso aí. Entendeu? Não fica amarrado naquele sonho. Eu queria construir um prédio. Eu não consegui construir aquele prédio dos meus sonhos, mas eu consegui comprar um apartamento para morar naquele prédio que eu sempre sonhei. Tá tudo bem, você Isso aí. entendeu? Porque as pessoas passam sofrendo a vida inteira porque, não é, mas eu queria. Uhum. Não consegui fazer o prédio, mas eu moro mais ou menos no que eu imaginei que eu ia fazer. Pronto, tá resolvido. Isso aí. Tá? E tem que pensar, tem que sonhar, tem que correr risco, tem que correr risco, sabe? Correr risco. O cliente fala assim, eu quero para tal dia, você fala, eu vou fazer, lógico, com responsabilidade, Assumir desde que desafios. você entregue, desafios, não, vou fazer. E fazer, né? Então, tinha 5 palavras que eu usava muito no começo, na faculdade, não sei se eu vou conseguir lembrar. Essa vai ser o fecha. Visão, ter visão, velocidade, entender de gente, que eu acho que é o mais difícil, que a gente falou da equipe, visão, velocidade, entender de gente, fazer, fazer, porque às vezes você assume, não, tem tantas coisas que começam e não terminam, tá? Fazer. E a última aqui eu esqueci, mas se eu lembrar eu falo ainda. Então, fazer. Velocidade, visão, entender de gente, fazer, porque às vezes a gente não faz. Não, tá bom, deixa aí, não faz. Então, faz muito tempo que eu usava isso, nossa. Mas eu acho que isso aqui já é uma visão, velocidade, fazer, entender de gente. Cara, sensacional. Eu acho que isso aqui são atribuições aí do empreendedor. Depois eu te ligo da última. Tem problema, aí a gente fala. Não, esse aqui eu vou nos outros Pode Empreender Cast, eu vou estar falando assim, já tivemos com o empresário Paulo Tremarin, ele falou aqui, dessas 4, se você lembrar a quinta eu falo, tá? Bom, Paulo, eu quero agradecer a você aqui, então, muito obrigado por responder ao nosso convite, por estar aqui no nosso Pode Empreender Cast, o canal dos maiores e principais empreendedores do Brasil. É por isso que você está aqui, então. A todos vocês que nos assistiram aí, meu muito obrigado. Esperamos ter contribuído através do nosso canal para você e para o teu nicho de empreendedorismo. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que no próximo encontro nós estaremos aqui também com outro empreendedor, ou seja, o canal do Empreendedor Cast que nós temos aqui, do Pode Empreender Cast, ele trará aqui sempre os principais empreendedores do Brasil. Por quê? Porque o nosso objetivo é poder estar ampliando mais um pouco, te ajudando a ampliar um pouco mais a tua visão e necessariamente você caminhar nesse mundo que sustenta de fato o nosso país, que é o empreendedorismo, tá bom? Então, meu muito obrigado, Paulo. Volte sempre está aberto aqui para você estar no Pode Empreender Cast. Para fechar, eu lembrei. Lembrou? Vamos lá. Visão, velocidade, entender de gente, fazer as coisas e ser polivalente. Polivalente. Então é isso. Polivalente. Já vou escrever essas 5 palavras. Polivalente. Eu quero agradecer, desejo todo o sucesso do mundo, né? Para vocês, para o Rafael, Queiroga, que há tantos anos a gente se conhece. Quero que dê certo, quero que muitas pessoas venham aqui, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as professoras, para o secretário de educação, quando a gente tem, né? Prefeito, até quando tive aí com o vice-governador um tempo atrás, falei, coloque uma aula de empreendedorismo. Verdade. Uma vez por semana, 40 minutos, fale com isso. É verdade. Com os alunos. É do município, pegue o último ano do município. É do estado, pegue o último ano do estado. É uma aula por semana. Isso aí. O professor não tem um professor específico, é convidado.
Faz a sociedade participar. Tem tanta gente que se doaria uma vez por semana para ir lá falar com uma turma. Perfeito. Mudaria muito o Brasil. Mudaria muito o Brasil. E nós somos muito criativos. Sim, e eu tenho certeza disso. Bom, tá aí a dica, né? Bom, muito obrigado você então. Até o próximo encontro, se Deus quiser, no canal dos maiores empreendedores e principais do Brasil, aqui no Pode Empreender Cast. Valeu, gente. Beijo no coração. Fui. Até mais.